E nós paramos, né, falando um pouco da questão do casamento, né, o celibato, o casamento e etc. E nessa questão então de Jesus, que o que dificulta é a dureza do coração, então, e os dois estilos de vida, né? O reino de Deus, que ele pode ser vivenciado dentro do matrimônio, né? Então dentro do matrimônio é o lugar no amor, vivenciar o reino de Deus. E agora, aí os discípulos, diante das obrigações, né, da dureza do coração que Jesus pega aqui, os discípulos chegam, então não vale a pena casar, né? Daí Jesus diz, gente, não é bem assim não. Não é bem assim não, porque é natural que a pessoa então case, deixe a família, deixe o pai, deixe a mãe, por um amor maior. Quer dizer, porque quem não ama um pai, quem não ama uma mãe, né? Mas o deixar esse amor grande tem que ter um amor maior, né? Então, se alguém quer casar para fugir de casa, para isso, para aquilo, né? É claro que vai sofrer, né? Vem o sofrimento, vem aquilo que diz, vamos dizer, usar a expressão, vai quebrar a cara mesmo, né? Porque vai esperando uma coisa e não vai achar. E aí os discípulos então dizem, mas então, se é tão sério assim, né? Se o amor tem que ser tão grande assim, conviver com as pessoas não é fácil, né? Conviver com uma pessoa não é fácil, então não vale a pena casar. Aí é que Jesus entra e diz, olha, não é bem assim. Existem três grupos de pessoas, né, que não são aptas para, digamos, o casamento, né? Três grupos, é claro que não se imaginava falar de mulher, né? Jamais se imaginava que o homem poderia ser estéril e algo parecido. A mulher é que sempre é a problemática, né? Então, na cabeça deles. Então, daí sim, os três grupos, né? Aqueles que nascem sem essa capacidade, né? Digamos, no matrimônio, aqui está se falando na questão sexual, né? Você olhar na tradução ali da edição pastoral, vai falar de castrado mesmo, né? Então, aqueles que nascem, de certa forma, castrados, né? Ou seja, inapto para o matrimônio. Há aqueles que são feitos assim, né? Hoje é muito mais raro, né? Mas a gente lembrava as cortes, né? Os haréns que existiam, os reis, ou seja, cada um tinha tantas mulheres quanto podia comprar. Então é claro que aí para cuidar dessa mulherada toda, ele colocava um homem, mas tinha que ser um homem daí castrado, né? Para não dar problema com as mulheres. E a terceira, daí sim, né? Aqueles que se tornam inaptos, né? Eles se fazem inaptos para o matrimônio, ou seja, eles não casam por um amor maior ainda, que daí vem a consagração religiosa, né? A consagração religiosa também por um amor maior ainda. Lembrando que muitas vezes tivemos problemas, né, com religiosos, religiosas, né, padres, bispos e até com papas, né, porque de repente entraram para a vida religiosa para fugir de outras situações, né? Como exemplo lá na Idade Média, o herdeiro era o filho mais velho, os outros filhos do casal, né, tinham que se virar, e uma forma de se virar era se tornar padre. Era se tornar padre porque, quem sabe, poderia chegar até a ser bispo, né? E chegar a ser papa, né? Quer dizer, aí faz uma carreira. Então aquelas histórias, piadas e etc. de túneis entre o convento e a casa do padre, etc. Né? Tudo porque existia, né? Existia porque eram pessoas consagradas a Deus, mas por interesse. Por interesse, né? Para fugir, né? Os casamentos arranjados, né? Casamento arranjado. De repente ela via a figura do futuro marido, né? Não tem vocação de casamento, quero ir para o convento, né?
Quer dizer, era uma forma de fugir desses casamentos. Não tinha escolha, né? Ou casava ou casava. Então, quer dizer, agora, então os dois lugares por excelência onde se vive o reino de Deus, né? Dentro da família ou dentro da vida consagrada, vida religiosa. Bem, depois disso, então se conclui, né, essa questão. O casamento é difícil e o celibato também, né? É aquela mania de querer fugir da dificuldade, né? Fugir da cruz. Mas o matrimônio é difícil, tem coisa muito boa, mas o celibato também tem. Então não adianta querer fugir de um para o outro, né? E quem faz isso normalmente sofre, e sofre muito. Agora, isso só se justifica, né? Porque é dom de Deus, né? E é a graça de Deus que sustenta, né? Então o matrimônio, querendo viver o matrimônio sem a graça de Deus, a pessoa não consegue. É querer viver a vida consagrada sem a graça de Deus, a pessoa também não consegue. Então a graça de Deus aqui que é muito importante, porque a graça de Deus é que faz com que a pessoa se torne capaz de viver, seja o estilo de vida que escolhe. Então é dom de Deus, é graça de Deus, né? Como lembrava Emerson no início, né? E aí sim, o versículo 13 e 15, né? Acontece uma cena assim bastante interessante. Lê lá para nós. Então levaram as crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e rezasse. Mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem as crianças e não lhes proíbam de vir a mim, porque o reino do céu pertence a elas. E depois de pôr a mão sobre elas, sobre as crianças, Jesus partiu daí. Ok, então, o que é interessante nessa cena? Lembramos que Jesus tinha acabado de falar sobre o matrimônio. E o que os discípulos fazem? Impede as crianças. Impede as crianças de chegar perto de Jesus. Qual é o fruto do matrimônio? Qual é o fruto do matrimônio? É justamente o fruto do matrimônio, os filhos. Claro que na época a criança até 12 anos, né, ela não tinha nenhuma importância social, né? Por isso, o menino, é claro, menino nem se fala, isso nunca tinha, né? Como todas as mulheres. Mas o filho é o fruto do matrimônio. E a gente vê, ele é acolhido com carinho, com amor e etc, etc. E de repente, algumas pessoas chegam com algumas crianças perto de Jesus, e o que os discípulos fazem? Você acha que ele vai se incomodar com isso? Você acha que ele vai se incomodar com criança? Né? E eles tentam afastar. E Jesus então reprova essa atitude deles. Reprova essa atitude deles justamente porque ali os discípulos não entenderam ainda o que ele tinha falado sobre o matrimônio. Eles não tinham entendido ainda o que Jesus tinha falado sobre o matrimônio. E Jesus diz: gente, vocês estão jogando fora, né? Estão querendo, né, tirar fora justamente aqueles que para vocês são o modelo, né? Se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, vocês não vão experimentar o reino de Deus. O que significa ser como criança? Ter um coração puro. Coração puro. O que mais? Ser humilde, ser simples. Ser simples, ser humilde. Não é questão de inocência, né? Criança tem ambição?
O que Se uma criança estiver brincando com um carrinho de plástico, o outro com controle remoto, é a mesma coisa. Para ele é a mesma coisa. É a mesma coisa. Criança, aqui ela é olhada como aquele coração puro, como foi dito, mas que não tem ambição. Né? Não tem ambição de querer isso, de querer aquilo, de ir para conseguir aquilo que quer. Né? Pisar em cima do outro e etc, etc. Então as crianças, elas não têm ambição, ou seja, elas ainda não conhecem a tentação, né? A tentação que provoca a injustiça. Que uma criança, né? Às vezes a gente brinca com alguns, né? Tá comendo alguma coisa, me dá um pedacinho desse, ela é capaz de cortar e te dar. Né? Ela não tem a ambição, e aqui, falando especificamente do Evangelho de Mateus, né? Ela não tem a ambição, aliás, a ambição que é justamente a tentação do poder, a tentação do ter, a tentação da riqueza, etc. Ou crescer na vida às custas dos outros, né? Elas não têm essa tentação, né? Então, por isso que a criança é símbolo daquele que se abre ao projeto de Deus. E como Jesus fez, vence a tentação aqui que gera a injustiça. Que gera a injustiça entre as pessoas, né? Então é claro que a conversão que Jesus pede aqui é justamente essa abertura ao projeto de Deus, né? Para a gente poder então, isso é o que vai ser chamado de conversão. É essa abertura ao projeto de Deus. E no projeto de Deus não tem lugar para ambição. Não tem lugar para, quer dizer, o grande combate de Jesus no Evangelho de Mateus é contra a injustiça. Né? Então, no reino de Deus não tem lugar para injustiça. Né? Então, é a grande verdade. Então, são algumas coisas de um texto que ele é muito rico, né? Os próprios discípulos provam aqui que ainda não entenderam, né? O que significa o amor, né? O amor doação, o amor de doar-se, de entregar-se, a convivência com o outro, né? Ou a convivência com os outros, né? Seja na vida matrimonial e na vida sacerdotal. Pois bem, no versículo 16 a 30, nós temos então um outro episódio. Agora chega alguém diante de Jesus e que nós chamamos a famosa parábola do jovem rico, né? Então chega alguém diante de Jesus e mostra aquilo que é o sonho da pessoa, né? É o sonho da pessoa. Mostra um jovem aqui, né? Que mostra, né? Que ele quer, ele anseia, ele busca a plenitude da vida. Ele quer viver, experimentar a vida na sua plenitude, né? É claro que quando nós olhamos, muitas vezes, aquilo que os nossos jovens buscam hoje, e que às vezes acaba dando para a cabeça deles, né? Mas o que eles querem? Né? Buscar um pouco de, né? Às vezes até de sair da realidade, fugir disso e daquilo, né? Eu não me canso de citar o exemplo que me marcou muito, né? Um rapaz, um gaúcho lá em São Paulo, que ele disse, não, padre, sabe por que eu uso maconha, né? Vem cá ver, né? Foi lá, abriu o armário dele, né? E lá dentro do armário, meio pacotinho de bolacha recheada, né? É tudo que eu tenho para dar para o meu filho, né? Que o menino devia estar com os seus, na época, 4 para 5 anos, né? Um menino lindo, assim, né?
nossa, um branquinho, um menino lindo mesmo, né? E isso só para dar para o filho, né? Sem contar ele e a mulher. Não tinha nada. Então quer dizer, é a forma que eu encontro de esquecer um pouco essa vida bandida, essa vida que a gente leva. Então quer dizer, então a própria fuga, né? A própria fuga aqui, né? Para fugir da verdade, né? Então, e os jovens, eles buscam isso, né? Eles buscam isso. Então, é por isso que esse jovem, ele anseia, né? E essa plenitude, ela não pode acontecer senão pela vida de Deus em nós, né? Pela vida de Deus em nós. Então, é claro que Jesus diz, não, mas para isso, para se conseguir essa vida de Deus em nós, o importante é observar os mandamentos, né? Dando uma atenção especial naqueles que tratam da relação com as pessoas mais necessitadas. Aí o jovem diz, não, isso eu já passo, né? Eu cumpro isso tudo, né? Esse negócio de cumprir os mandamentos, de fazer isso, de fazer aquilo, isso eu já faço, né? E aí vem aquilo que a gente poderia dizer, o supremo desafio de Jesus. A primeira coisa que a gente aprende aí, né? Jesus ensinando que, né, a gente nunca está pronto. Nunca a gente pode dizer, eu já fiz tudo que tinha que fazer, agora eu estou... Eu já aprendi tudo que tinha que aprender, agora não preciso aprender mais nada, né? Eu já estou formado, eu já estou, né, já estou bem, já estou aposentado, já estou tranquilo, então não preciso fazer mais nada, né? E Jesus diz, não é bem por aí não, né? Sempre que a gente chega num patamar, o objetivo é subir mais um, né? E Jesus lança para ele um desafio aqui muito grande, né? Bem, se você já observa isso tudo, né? Se você já entende que o reino é dom de Deus, mas é partilha, né? O reino não pode funcionar como a história do homem da mão seca, né? Que só vem e não vai, né? Só venha a nós o vosso reino que é bom, né? Não acontece. Então, Jesus, aí ele diz, não, o reino de Deus é dom de Deus. É Deus que traz o reino. Agora, ele é partilha. Assim como eu recebo, eu devo partilhar. Então, o reino de Deus que é dom e é partilha. Então, o que Jesus então propõe para ele? Então você vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e me siga na busca da justiça, né? E aí diz a parábola que nós conhecemos e conhecemos bem, né? O que aconteceu com ele? Ele foi embora, de cabeça baixa, triste. Foi embora triste porque Tinha demais, né? era muito rico. Entendeu? Então, Jesus, ele chega lá no ponto, quer dizer, Jesus chega lá na ferida, né? Jesus chega lá na ferida. Então, se você já chegou até aqui, então aqui nós temos uma alusão, e eu digo para vocês, gente, hoje acontece muito, né? Tanto é que, por exemplo, os padres que trabalham com os seminaristas, né, hoje já não pegam mais a garotadinha, né? Antigamente, 11, 12 anos saíram para o seminário, né? Hoje, o pessoal está procurando o seminário depois dos 20. Olha, casa aí até de pessoas de 30, 40 anos, né? Que de repente conseguiram tudo, faculdade, estudos, engenheiros, médicos, dentistas, e etc, etc. Quando começaram, chegaram lá, mas peraí, né?
Eu lutei tanto na vida só para isso.